Olá, meus amigos queridos concurseiros do meu Brasil, meus queridos colegas de trabalho. Quem fala com você aqui é o professor Rogério Melo, da Rádio Ciências Humanas, da área de humanas que nós já estamos conversando aí, ok? Na dúvida ou qualquer sugestão, vá lá na Rádio Ciências Humanas, que é o nosso site. Lá no site você encontra várias dicas para que você possa estudar para o seu trabalho. História e Geografia de Mato Grosso, nós temos algumas aulas gravadas. http://radiociênciasuman.minhawebradio.net. Você vai encontrar, ok? Como você e eu também não gosto que as pessoas delonguem muito nas aulas ou demorem muito até para que a aula não fique cansativa. Essa aula será a segunda aula de metodologia para quem estará fazendo pedagogia global, tá bom? Desenvolvimento motor, cognitivo e psicossocial. Desenvolvimento físico. De acordo com Sprintel 2008, fisicamente os adolescentes passam por mudanças hormonais promovidas pelo hipotálamo que estimulam os órgãos sexuais a produzir certos hormônios. Em análogo a essa maturação sexual, o desenvolvimento corporal vai se efetuando com o crescimento de membros inferiores e, posteriormente, os membros superiores e troncos. Isso pode originar desequilíbrios proporcionais e desconfortos físicos e que às vezes provocam embaraços em certas situações sociais. Após a puberdade, ocorre o crescimento poderal com o aumento da massa muscular nos rapazes, de tecido de adipose nos homens. Paralelamente, ocorrem alterações do sistema digestivo e do índice metabólico, que trazem distúrbios alimentares e aumento do apetite. Essas alterações da alimentação podem desencadear devido à hipersensibilidade com o corpo, comportamento com a anorexia, bulimia, irritabilidade e sentimento de culpa, isolamento e depressões. Essa evolução física e sexual acelerada deve estar em sintonia com o ritmo do desenvolvimento cognitivo, para que não desencadeie comportamentos desviantes em relação a normas impostas pela sociedade, ok? A criança, os fatores que influenciam o seu desenvolvimento motor. Volto agora já na explicação disso aqui, para que não fique totalmente aéreo, tá? Não fique distante. Estudos sobre o desenvolvimento humano têm recebido atenção, mas a primeira hipótese acerca do processo de desenvolvimento foi a maturacional, relegando a um segundo plano o papel das experiências. A visão tradicional que explicava o desenvolvimento como um processo exclusivamente maturacional passou a ser questionada com a constatação de que a maturação não é o único mecanismo atuante do desenvolvimento. As características do ambiente da tarefa numa dada execução motora ganharam a atenção especialmente nos novos estudos. Ainda de acordo com o mesmo autor, Prenchett argumenta que os movimentos fetais desempenham um papel nervoso na regulação do desenvolvimento do próprio sistema nervoso, sendo o andar bípede um dos estados finais esperados referente às primeiras 12 meses de vida no que tange o desenvolvimento motor. De acordo com ele, McGraw, o desenvolvimento motor na infância caracteriza-se pela obtenção de um vasto repertório de movimentos, dos elementos de motricidade, como motricidade fina e global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e temporal e lateralidade, a fim de que possa ser utilizado em suas rotinas cotidianas. Tudo é importante para a criança desenvolver jogos, aventuras, vivência com outras crianças, espaço físico natural nos últimos anos, mudanças sociais, alteração significativa e estrutura de vida familiar, transformando radicalmente os hábitos cotidianos, diminuindo a autonomia da criança e afetando seu desenvolvimento motor. É notório que a possibilidade de ação motora da criança vem diminuindo drasticamente com a consequência dessa mudança de estilo de vida, bem com suas relações com a família e a sociedade que estão inseridas. Pessoal, só dando essa pausinha aqui.
Esse desenvolvimento físico, aqui ora tratado, o desenvolvimento ora tratado também como o desenvolvimento que aqui é o cognitivo, que é o motor, ele precisa ser muito bem trabalhado por quem é pedagogo. Por quê? Porque quando você for trabalhar a criança, você tem que levar vários fatores. É por isso que muitas vezes as escolas plenas, as escolas de tempo integral, têm dito aí do seu trabalho para evitar de uma forma assídua a exclusão da criança, simplesmente a punição. Vamos punir, vamos mandar para a diretoria, vamos castigar, vamos colocar de joelho, vamos fazer palmatória, vamos dar cascudo, vamos puxar a orelha e assim por diante. Estamos evitando isso, para que essa criança não cresça também com o entendimento que a violência é o caso onde ela se resolve as situações, tá? Não estamos dizendo em nenhum momento que você não deva corrigir seu filho. Caso você queira mandar um likezinho e sugerir aqui, podemos criar um debate depois, mas agora não. Agora o nosso interesse é trabalhar pedagogia global, que isso está sendo cobrado nas escolas de ensino integral. Voltando ao assunto, se você acha que qualquer punição o filho tem que apanhar, o filho pode muito bem entender que amanhã ou depois, qualquer erro cometido na rua, alguém tem que apanhar. Qualquer pessoa que destratá-lo tem que apanhar. Qualquer pessoa que não responder devidamente tem que apanhar. Então, todo esse desenvolvimento, ok? Segundo, depressão. A criança isolada, a criança triste, a criança angustiada, a criança que não quer se relacionar, a criança que não admite fazer trabalho. Eu tenho muitos alunos assim, com outra pessoa, ao lado de outras pessoas, simplesmente ele gosta de fazer o trabalho isolado, ele gosta de fazer um trabalho sozinho. Isso significa que essa criança poderá ter sérios problemas na vida futura, tá bom, pessoal? Então, continuando aí, para não arrastar muita aula, vai mandando sua dúvida, vai conversando comigo aí, e nós vamos conversando e falando sobre isso aí, tá ok? Corporalidade e movimento. O educando em movimento, cultura corporal. Qual a importância do movimento da cultura? Na infância, entre as diversas concepções existentes, encontra-se os pressupostos de que uma identidade para essa área do conhecimento pautada na perspectiva da cultura corporal. O que significa, então, pensar a cultura corporal? Ponto. Significa buscar desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizada pela expressão corporal, jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte e outros que possam ser identificados como forma de representação simbólica de realidades vividas pelos homens, historicamente criado e culturalmente desenvolvido. Aquelas brincadeiras infantis, aquele desenvolvimento que ele faz com as crianças, para ele se tornar mais interativo, evitar o isolamento, tudo isso aí, tá ok? Vamos passar um pouquinho aqui para frente, na onde nós vamos dizer, desculpa, aqui em Mato Grosso está muito seco o tempo, gente, então não é outra questão, não estou gripado nem nada, nem água, nem falta de lubrificação da garganta, mas é o tempo que está bem seco mesmo, tá ok? Trabalhar os saberes desse eixo nas fases iniciais do processo de desenvolvimento escolar, garantindo a aprendizagem dos saberes da cultura corporal até o final do ciclo ao mesmo tempo, uma das maneiras de garantir a formação humana plena do educando, possibilitando-lhes fazer correlações com a construção de sua imagem corporal como componente indissociável da vida. A imagem corporal faz ele um ser humano indissociável, faz parte da vida, da sociedade, daquilo que espera para essa criança. Pessoal, queridos amigos docentes, queridos formandos, assim vamos dizer, muitas vezes nós estamos aqui afoitos, preocupados em preparar essa criança para conteúdo e reprovação. Coloca conteúdo, passa a prova, ele não consegue, vamos reprovar, vamos colocar para fora. Gente, nós precisamos entender que a criança ela é preparada para a sociedade. Queridos amigos pedagogos, psicopedagogos, meus queridos colegas de trabalho, nós precisamos entender
isso. Cuidado se isso não for tema das provas objetivas e dissertativa, ok? Porque é claro que isso está sendo uma busca de todos os governos nas escolas públicas brasileiras. O corpo também não pode ser enxergado somente como uma máquina de competição, classificação imperfeita, que nos serve como sendo capaz de realizar nossos desejos. É, antes de tudo, o invólucro que reveste o nosso eu, que corporiza e dá forma ao que somos e que contém e expressa nossos sentimentos e aspirações. É essencial, pois, desenvolver a postura crítica dos educandos diante das atividades da cultura corporal, na perspectiva da aquisição de autonomia e de que considere o lúdico e os processos sociocomunicativos no sentido do prazer, da autorrealização e da qualidade individual e coletiva da vida dos sujeitos. É interessante como muitos professores ainda, quando você se fala de corpo, quando você fala aqui com o aluno, o professor se esbarra na questão sexual, tá bom? Ele evita, ele sabe que esse aluno não fala em casa, ele sabe que esse aluno não conversa com o pai, não conversa com a mãe. É comum essa criança, essa menina com 11 anos, 12 anos de idade, esse menino já perder a virgindade, já começar a sua vida sexual até de forma precoce e atraindo aí doenças, gravidez indesejadas e aborrecimentos para a família. Professor, educador, como vocês queiram ser chamados, ou colegas de trabalho, não evite o aluno jamais em algum assunto. Se você não domina o assunto, se você tem dificuldade, ou é complicado falar, procure a coordenação pedagógica, procure a psicopedagogia da sua escola se tiver, procure o diretor da escola, procure uma ajuda para poder falar com essa criança. Por quê? Muitas vezes a criança pode sofrer bullying, muitas vezes essa criança pode passar por algumas fases da vida simplesmente porque foram evitar ou conversar diretamente com a criança sobre alguns assuntos da área sexual. Exemplo: conhecimento, explorar diferentes dinâmicas do movimento com força, velocidade, resistência, flexibilidade. Ok. Conhecer, valorizar e desfrutar das atividades corporais que possibilitam sentir, perceber, pensar e agir sobre sua corporeidade. A criança está descobrindo a corporeidade, está descobrindo a si mesmo. É onde os meninos querem se tornar musculosos, as meninas querem se tornar como modelos, já correm já para evitar alimento o máximo possível, quer aquele corpo, um corpo que chame atenção, um corpo que seja um corpo atrativo, um corpo que faça sucesso no mundo escolar. E algumas crianças têm sofrido bulimia, aquelas que são consideradas de um peso um pouquinho a mais do que seria o padrão normal que se inventam, que se criam para todos nós. E aí outras já acabam tendo a tal da anorexia, que é aquela onde a pessoa come e já vai vomitando ou forçando o vômito para evitar que o alimento fique no estômago e ela venha a engordar com facilidade, o que está acontecendo com muitos jovens, muitos adolescentes caindo em depressão, tá? Adotar hábitos saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais, relacionando-os com os efeitos sobre a própria saúde, na prevenção de cardiopatias, diabetes, obesidade, etc., na recuperação própria e do outro. Porque sempre que a criança aprender, você e eu, nós, não esqueçamos que ela não está sozinha no mundo. Ela precisa lembrar dela e lembrar do outro. Passando rapidamente aqui para não termos aqui. Higienização. Pode falar claramente com a sua criança sobre higienização. Não quero que vocês me levem a mal, entendam que eu estou falando aqui olhando para vocês cara a cara, olho no olho. Criança que não sabe nem lavar o órgão genital. Menina que não sabe nem a higiene básica de lavar uma vagina, de conservar uma vagina limpa e higiênica, e os meninos também que não sabem nem lavar o pênis, não sabem tomar banho, não sabem se higienizar. E muitas vezes o pai e a mãe falam, vai para lá, vai tomar banho, você que se vira, e coloca a criança simplesmente para se virar. Pessoal, não tenha medo de falar isso, tá ok?
sobre a higiene pessoal. A higiene pessoal, no todos os sentidos, é o suor, é a transpiração, é tudo que pode acontecer dentro da vida de uma criança. Mas, professor, isso daí tá muito simples, aí não tem nada a ver com o que vai cair no concurso. Cuidado, tá bom? Cuidado, porque já caiu em concurso perguntas sobre o professor pode ou não em sala de aula abordar os seus alunos sobre higiene pessoal, vida sexual, bulimia, sobre bullying, sobre anorexia, sobre exclusão. Isso pode cair sim, tá bom? Seguindo aqui naquilo que eu preparei para vocês nessa segunda aula, vamos aqui para o próximo tema. Continuando. Fruição, apreciação significativa da arte e do universo, ela é relacionada. Então a criança ela precisa estar observando o que é belo, observando o que é bom, observando o que é bonito, observando o que são as maravilhas dentro da vida. Eu acabei passando batido na hora que eu estava dizendo, mas dizendo sim, sempre diga a uma criança que ela não é sozinha no mundo. Ela tem que pensar no outro. Não, professor, meu filho é isolado, não depende de ninguém. Depende. Não existe no mundo ninguém com o nome de Iliá. Tá ok? Caso você acredite que a pessoa ele consiga isolado de tudo, um ermitão no meio da floresta, um dia ele vai precisar de um médico, um dia ele vai precisar de ir ao supermercado comprar algum produto, sempre terá outra pessoa. Por isso, essa criança que ela apronta na rua, aqui em Mato Grosso, como em várias cidades do Brasil, crianças que andam assaltando, crianças que andam roubando, se ele tem 5, 6 irmãos, se ele tem pai, mãe, 3, 4 tios, avós, vão sofrer, pessoal. Eles vão sofrer. Vão sofrer na hora do apontamento, na hora que as pessoas chegarem a dizer, seu filho fez isso, porque nessas horas filho não tem nome, é seu filho. Tá? Nessas horas, sobrinho não tem nome, é seu sobrinho. O apontamento vai para você. Então, deixa a criança bem clara, tudo que é atitude que ela venha tomar, sempre terá alguém também que pagará o preço por causa disso. A arte da criança. Toda criança, antes de entrar na escola, faz arte. Ele desenha, pinta, faz esculturas de areia, canta, dança. Toca instrumentos, ainda que batendo tampa de panela, cria personagens. São potencialidades plenas de expressão criativa cuja possibilidade de se manifestar geralmente ocorre na escola. O jogo simbólico, a percepção, a imaginação, acho que a maioria das crianças hoje, eu não sei se ainda tem lugar no Brasil fazer isso. Pessoal, como está tendo bastante, está vendo várias... compartilhamento, várias visitações, manda para nós uma hora aí no likezinho aí do site, ou deixa para mim lá no Rádio Ciências Humanas algum comentário lá no e-mail, lá nos comentários, se ainda existe aquela corre-cutia, se ainda existe aquelas brincadeiras de roda, aquela de você adivinhar o nome da pessoa. Você sabe essa achei bastante interessante, vou até ensinar para vocês rapidão antes de passar por aqui. Meu nome é Rogério e nós estaremos indo para um piquenique e eu levarei um rastelo. Aí você fala para a criança, seu nome é Marcelo e o que você levará para o piquenique? E ele vai dizer a você assim, eu sou Marcelo e vou levar uma pia, vou levar uma goiaba. E você diz, ele não pode levar uma goiaba. E aí o Marcelo não entendeu nada, aí gira na roda de novo até chegar em você. Meu nome é Rogério e vou para o piquenique e levarei um registro de água. E aí ele diz de novo, e você? Meu nome é Marcelo e eu levarei um livro. Você não pode levar um livro. Aí que ele começa a perceber que tudo que ele levar para o piquenique precisa ser de acordo com a letra do nome dele. Isso nós fazemos em roda, várias vezes em rodas de conversa sobre isso daí, ok? É muito importante. O professor de arte se ensina e arte se aprende. Para tanto, o papel do professor, enquanto mediador entre arte e criança, é de fundamental importância. Um professor que saiba do real significado da arte na educação, tenha clareza de seus objetivos, que conheça a arte, que conheça a criança. Um professor investigador que instingue, alimenta, desvende
amplie e aprofunde o repertório artístico e estético da sua criança, pessoal. É muito gostoso a arte, é muito gostoso a criança aprender a pintar a árvore, aprender a pintar os animais. Mas isso que vocês estão fazendo olhando para mim aqui agora, eu não sei se vocês já perceberam que eu leio aqui algum texto, mas eu gosto sempre de falar olhando dentro dos olhos. Se vocês estão parando para assistir esse vídeo, é porque vocês são investigadores, vocês querem o melhor, vocês estão se aperfeiçoando. Muitas vezes eu paro para assistir vídeos de colegas, para assistir alguma palestra ou para ler alguma coisa interessante, até porque eu falo para meus colegas sempre, geralmente eu leio até 500 páginas em um dia. A minha média é de 200 até 500, até já foi de 600 páginas de leitura por dia. E às vezes assisto também vários vídeos e videoaulas, como vocês estão me vendo agora. O professor investigativo, ele precisa procurar melhorar. Ele precisa ser investigativo. E isso na arte é importante. Nas artes visuais, a pintura, a colagem, a escritura, a gravura, a modelagem, os vídeos, a fotografia. Incentivar o seu aluno a assistir o vídeo, incentivar o seu aluno a obra de arte. Gente, por que isso? Porque tem professor que até hoje ele mesmo parece que é contra o aluno gostar de obra de arte. Coloca um quadro, fala para o aluno a tentar interpretar. Meus alunos de 9º ano mesmo, de 7º ano nas aulas de história, sempre existe a gravura e a pintura para que ele possa interpretar aquela gravura, aquela pintura. E muitas vezes, se vocês já são pedagogos ou psicopedagogos, vocês vão saber o que eu estou falando, viu, pessoal? Quem não é da área, procura se aperfeiçoar mais, mas quando você quer descobrir se uma criança é aliciada, uma das primeiras atitudes que você faz é você pedir para a criança desenhar como ela vê ela e o pai, ou a mãe, ou o vizinho na família. Se você falar, o vizinho, eu acredito que ele está molestando meu filho, manda seu filho desenhar como ele enxerga aquele vizinho, como é a vida dele com aquele vizinho, como que é o relacionamento dele com aquele vizinho. Você vai encontrar na internet muita coisa assim. Geralmente é o vizinho com o pênis de fora, geralmente é uma vizinha nua, geralmente ele vai falar através de desenho, de arte, aquilo que acontece na vida particular dele. Ah, mas essa criança não tem vida própria. Claro que tem, pessoal. No momento que existe lá o espermatozoide, entra no óvulo, ocorre a ovulação, já se torna uma vida. Ele vai entender assim. Incentive seu aluno a desenhar, incentive seu aluno a gostar de arte, a apreciar artes, apreciar música, apreciar letras de música, a ler a letra de música. Às vezes o professor chega para o aluno e fala para o aluno, vamos cantar. Aí você canta uma música interessante, você canta uma música bonita com seu aluno, e isso é muito bom. Mas você mesmo, já parou para ler a letra da música e entender o que o autor está dizendo na letra da música? Porque cantar, às vezes você canta tendo inconsciente sem prestar bastante atenção. Preste atenção na letra da música e trabalhe com a letra da música com seus alunos. E aqui vai finalizando sobre a música. A música é aquela de ritmo, você cria o ritmo, você cria a melodia com o seu aluno, você incentiva o seu aluno a cantar. E a música ele vai fazer com que o seu aluno seja imerso, ele vai mergulhar dentro de um mundo social, de um mundo interessante. Quer ver como? Quer ver, criançada? Quer ver, pessoal, professor? Incentiva seu aluno a fazer aula de violão. Se a escola onde você está tem o Prinarte, eu não sei como chama o estado onde você vive, existe aula de violão, incentive ele a tocar violão e diga para ele que ele sentando com o violão e cantando uma ou duas músicas, o quanto amizade ele vai fazer. Quantas pessoas vão se aproximar dele e vão querer cantar junto com ele. É uma boa estratégia, viu? Dança. Fazer artístico, as interpretações através da dança, os grupos, ele interage através da produção cultural, ele aprende a cultura, não sei que estado você está, mas é o fandango que geralmente é na região do Mato Grosso do Sul, na região sul também, muito tem o fandango, as danças gaúchas. Em Mato Grosso é o rasqueado, é o lambadão. No Rio de Janeiro é o funk, você que me assiste do Rio de Janeiro e outras regiões. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. E aqui terminando sobre teatro. Incentive seu aluno, pessoal, a fazer teatro, a interpretar, a procurar entender.
pode fazer isso até dentro de um tema. Você pega um temazinho, aqui mesmo eu trabalho às vezes com criançada de ensino religioso, tema como reciprocidade, democracia, sobre toda essa situação aí com as crianças políticas do Brasil, até porque eu entrei em uma sala na minha época de pedagogia, de estágio em pedagogia, e os alunos me disseram, mas professor, nós odiamos política, só tem ladrão na política. Incentiva esse aluno a candidatar, pessoal. Ele se candidatar, forme partidos políticos ali, partidos políticos que vai defender as ideias, que eles possam conversar, mas professor é muito jovem para isso. Não é não, não é. Quem sabe, graças a Deus, Deus nos abençoe que um desses seus alunos e meu aluno seja um futuro representante do Brasil que venha nos tirar dessa vergonha que nós estamos passando aí agora. Que é lastimável que a gente está passando e pode ser esse aluno interpretando através do teatro com vocês aquilo que você acha mais interessante para dentro da sala de aula e para a vida pessoal dele. Ele pode interpretar várias situações, ele pode interpretar o Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, o quê? É a cultura da sua cidade, lá aí fala de coisas culturais, deixe que ele interprete. A produção cultural histórica é a identificação das manifestações e produtores em teatro de diferentes culturas e épocas. Pesquisa e leitura de textos dramáticos e de fatos da história do teatro. Frequência junto aos grupos de teatro é a fonte de informação. Documentação e comunicação presente em sua região. Elaboração de registros pessoais para sistematização das experiências observadas. A documentação consultada. Então isso acontece sempre. Eu gostava muito na minha infância do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu gostava na minha infância de Joãozinho, o Pé de Feijão, dos feijões mágicos aí que as pessoas tanto conhecem também assim como eu, e nós sabemos que isso fez parte da infância de muita e muita gente. Terminando aqui essa parte, a próxima aula será ludicidade, tá ok? São várias aulas que nós estaremos gravando, mas nós estaremos aí trazendo o que é lúdico para vocês, aqui da Rádio das Ciências Humanas. As pessoas às vezes até confundem por que rádio ciências humanas, porque como eu trabalho há muito tempo com rádio, então a minha vida toda eu quis que as pessoas ouvissem, assistissem e ouvissem música durante o dia todo em uma rádio que pudesse ser online, tá ok? http Rádio Ciências Human human.minhawebradio.net. Lá você me encontra, lá você vai me ver. Canal do YouTube Professor Rogério Melo Humanas, @gmail.com. Pode me mandar seu e-mail caso você tenha alguma sugestão como essa de hoje. Foi a sugestão de um querido amigo lá de Brasília, o Roberto de Brasília. Um abraço a você, Roberto. Obrigado a todos vocês. Obrigado ao Zenir e de Rondônia também, que nos traz essa alegria de poder estar com todos vocês. Obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.